Adriano Gianturco é cientista político, professor do IBMEC, já foi palestrante no Brasil Paralelo, inclusive. Está lançando esse livro, chama A Ciência da Política, uma introdução. Adriano, bem-vindo novamente ao Brasil Paralelo, é um prazer tê-lo aqui no nosso stand no Fórum da Liberdade. Obrigado a você pelo convite. Muito bem. A ciência da política. Você está tentando ensinar os nossos cientistas políticos a fazer ciência política, é isso? Sim, na verdade, nem tem muitos cientistas políticos. É verdade. Tem vários autoproclamados, né? Ou tem, assim, geralmente tem dois problemas no Brasil sobre ciência política. Inclusive, as mesmas pessoas têm dificuldade de entender do que seja. Ou seja, geralmente por ciência política se entende, na verdade, filosofia política, como a política deveria ser. Por exemplo, quando você estuda os contratualistas, Locke, Rousseau, Hobbes, Montesquieu, os grandes autores, o que eles falaram sobre como deveria ser a política. Enquanto a ciência política é algo mais modesto, na verdade, e é mais preciso. A ciência política fala como a política é, como funciona. Claro que tem alguns pontos de divergências, mas existe um grande leque de conteúdo, de conceitos, onde tem uma grande convergência. E de fatos objetivos. E essa é a ciência política. Então se estuda o poder, o Estado, a administração pública, sistemas eleitorais, formas de governo, corrupção, regulamentação. E o segundo grande viés que tem geralmente aqui é que quando se estuda a política brasileira. Então uma literatura mais sociológica, antropológica, à la Faoro, à la FHC, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, que fala basicamente, resumindo brevemente agora, sempre das raízes do Brasil, das mazelas do Brasil, como se, afinal, a ideia central originária é esta, como se o Brasil fosse uma jabuticaba, como se as teorias convencionais que se usam no mundo inteiro aqui não valem. Precisamos explicar o Brasil com outras teorias diferentes. E até a população compra esta ideia que o Brasil é diferente, que tudo, qualquer coisa diferente, como a jabuticaba, que aqui todos os fenômenos que nós notamos que não gostamos parece que é só no Brasil, e essa explicação culturalista muito pobre, muito superficial. Mas não tem coisas que são típicas do Brasil, como por exemplo um presidencialismo de coalizão? Tem coisas que são típicas do Brasil, assim como tem coisas típicas de qualquer país. O Brasil tem suas peculiaridades. Mas a maioria das coisas que as pessoas acham que são peculiaridades, na verdade não são. E tem peculiaridades que as pessoas não notam. Então, o presidencialismo de coalizão não é só do Brasil, talvez de alguns países latinos, da América Latina. Mas todos eles muito bagunçados. Claro, mas assim, não é uma questão especial, estranha ou cultural. É simplesmente o fato de que é um sistema presidencial, copiado do sistema americano, mas multipartidário, enquanto aquele é bipartidário. Logo, obviamente, sendo multipartidário, e aí, no caso brasileiro, atualmente, sim, muito fragmentado, o sistema partidário também, gera este tipo de necessidade, de conluio, de articulação na política. Mas nada que não é uma teoria do Brasil que explica isso, é a teoria do presidencialismo multipartidário, ao qual foi dado esse nome de presidencialismo de coalizão. Com esse contexto da Lava Jato, fez-se uma discussão, na minha avaliação, muito rasteira em relação à forma como o sistema político brasileiro se estrutura. Um dos principais pontos nesse debate foi a questão do financiamento das campanhas eleitorais. Como é que o senhor viu esse debate todo? Pois teve debates muito bons. Para mim, houve uma demonização da iniciativa privada. Exatamente. E houve uma espécie assim de sacralização das instituições públicas. Concordo plenamente. Este debate, teve debates muito bons, mas este aqui foi, eu acho, particularmente pobre. Ou seja, as pessoas acham que o privado financia as campanhas eleitorais, os partidos e os candidatos, e aí ele corrompe. Primeiro, não é e determina o resultado. Primeiro, não é exatamente assim. A ciência política mostra que, na verdade, acontece algo mais diferente. Primeiro, os candidatos mais ricos e com mais apoio, é verdade que tendem a ganhar mais facilmente, mas por quê? Não porque são mais ricos. O dinheiro é uma proxy. Ou seja, geralmente ser mais rico é também ter mais conexões sociais, ser mais qualificado, para pertencer a um certo status social de forma geral, que lhe permite também ganhar as eleições. Segundo, é demonstrado que as empresas não financiam, não escolhem um lado, financiam e ele ganha. É diferente, acontece mais ou menos assim. As empresas financiam mais ou menos todos os lados, gradualmente que vão se definindo
as chances reais do candidato A, do candidato B ganhar, e chegando mais próximos das eleições, eles vão funilar e concentrar o financiamento naqueles que têm mais chances reais de ganhar. Então eles financiam todos lá, e aí, na verdade, é o dinheiro que segue, o dinheiro não determina. Você está tendo mais chances de ganhar, e aí é por isso que você recebe mais dinheiro. As empresas financiam por quê? Financiam todos os lados por quê? Porque tem medo que se ganhe o outro lado, eles possam ser prejudicados. E basta você olhar a planilha... É uma relação de ganha-ganha, no Exato. caso. E basta você olhar a planilha de financiamento e confirma isso. Odebrecht, Vale, todas as grandes empresas, bancos, cerveja, etc., construtoras que financiaram, que são as grandes financiadoras, financiaram todos os lados. Depois, no final, acabam financiando proporcionalmente aqueles que têm mais chances de ganhar. Então, eu acredito o seguinte, não adianta, tem que ter financiamento de alguma forma. O empresário compra o político porque o político tem algo a vender. Se ele não tivesse este poder de determinar o destino de uma empresa, eles não precisariam ganhar no pagar. Mas deixa eu te fazer uma colocação nesse sentido, que eu acho que é importante. O senhor não acha que com a chegada das esquerdas no poder a partir de 2003, não se inverteu o polo em relação à origem da corrupção e de quem desempenha o papel de corruptor ativo e de quem é o corrupto passivo? Porque até pouco tempo atrás, nos idos de Paulo Maluf, quando... Vejam só que tempos ainda por se pensar com saudosismo, né? Nos idos de Paulo Maluf, o corruptor ativo em geral era o empresário. E o corruptor passivo era o político que vendia o benefício, que vendia a ajuda, que vendia a facilidade. Me parece, eu não sei se essa é a sua impressão, que a partir de 2003 as coisas mudaram. E os empresários continuaram participando dos esquemas de corrupção, mas sendo achacados por uma estrutura que obedecia uma lógica de poder. Então, eu diria que é... Concorda? Eu concordo, só não sei se... Concordo que é assim, não sei se mudou a partir de 2003. Não acho que a corrupção seja inerente, seja mais forte em um lado político e no outro. Basicamente é uma simbiose entre big business e big government, que sempre tem este conluio sujo. Então os dois lados se beneficiam desta relação suja. Mas se nós temos... E é difícil assim identificar qual a causa originária, quem é o corrupto e o corruptor. Concordo que, por exemplo, a legislação é totalmente errada, porque define no caso da Lava Jato, ativo e passivo. No caso da Lava Jato, todos os empreiteiros, a relação que eles tinham, por exemplo, com o ex-presidente Lula era uma relação hierárquica de obediência. Eu concordo. Quando alguém lá falou, nós somos os otários do governo, na verdade. Exato. Você vê, por exemplo, alguém citou nos depoimentos que foi feito o estado do Corinthians, se não erro, mas como um presente para. Foi uma obrigação da construtora fazer, porque lá no meio tinha superfaturamento e propina, mas eles não queriam fazer. Isso demonstra exatamente que o empresário, entre aspas, eu não quero aqui absolver moralmente o empresário que incorre nesse problema, mas ele faz porque, por um lado, porque quer ganhar e tem interesse ativo e ele busca o bolírio, mas às vezes também porque ele é, entre aspas, forçado, porque ele não tem alternativas, porque ele se não fecharia ou teria problemas. Então, em termos assim, repito, se você fizer uma fotografia, é uma mera simbiose, os dois lados se ajudam reciprocamente. Uma sociedade do crime. Sim, exato. Se você quiser ir de forma reducionista à origem da questão, é claro que é o político que tem o poder de intervir no mercado, de atrapalhar os negócios, logo os empresários tentam, alguns se proteger e pedir, por favor, pare, não me atrapalhe, e outros se beneficiar. Isso tem que ser proibido. Eu vi uma expressão aqui na contracapa do teu livro que eu achei interessante, eu gostaria que tu explicasse ela. O que é bandido estacionário? Então, na verdade, o livro, exatamente por ser um livro de ciência política... Se refere ao Estado como bandido estacionário. É algo bem mainstream na ciência política, só que eu entendo que aqui parece bastante radical. Até por dois motivos. Um, porque, repito, aqui se fala mais de filosofia política. Então, nós estamos acostumados a falar de Estado, por exemplo, em termos de contrato social. Como se originou o Estado, o contrato social. E os três autores lá famosos. Mas na ciência política... Diz o cidadão comum que não assinou contrato social nenhum. Nós não assinamos, né? Não lembro. Só se estava lá naquelas cláusulas microscópicas que tu só vê com lente. E se você ligar em Brasília para tirar a sua assinatura, duvido, né? Não vai ter. Agora, na ciência política, Mancur Olson é um dos maiores cientistas políticos contemporâneos que criou este termo.
o Estado é um bandido estacionário. O problema é que no Brasil, bandido pegou também uma conotação criminosa, de bandido comum, de criminoso comum. De assaltante. Não é isso. Pensem nos bandidos no sentido de aqueles bandidos do Nordeste, típicos do passado, com aquele chapéu. Tem um nome para isso? Sim, os cangaceiros. Os cangaceiros. É neste sentido. Então, o que acontece? O Estado é um bandido estacionário, ou seja, lá na origem da questão você tem grupos nômades de bandidos que assaltam as aldeias, os vilarejos, imaginem sociedades primitivas, imaginem Game of Thrones, que assaltam os vilarejos. Esta relação, obviamente, não é economicamente positiva, porque você mata a sua fonte de riqueza, a galinha dos ovos de ouro, e aí gradualmente acontece uma troca simbiótica entre os dois, que eu prefiro estabelecer uma relação de domínio, eu aceito o domínio deste assaltante, ele fica de forma estancial, me domina de forma hegemônica no tempo, mas aí ele não tem mais o incentivo a me matar, a destruir o vilarejo, a estuprar as mulheres. Ele vem de forma frequente a pilhar, ok? Eu trabalho para ele, mas ao mesmo tempo ele me protege do assalto dos demais. Não por pelo que nem interesse a relação público em geral. de parte da população carioca com as milícias. É um pouco isso, Você exatamente. paga pedágio para não ser violentado. O mundo ideal seria um mundo onde não tivesse violência, onde cada um ficasse no seu quadrado e não interferisse na vida alheia, etc. Este é o mundo ideal. Se isso não é possível, o mundo pior possível é o mundo no qual você é assaltado em continuação por uma miríade de bandidos nômades. Aí o mundo intermédio, que é o mundo real, é o mundo onde é conveniente até para nós aceitar um bandido estacionário. Nós aceitamos, mas é uma aceitação não do tipo contrato social, assinatura. É uma assinatura com uma pistola na cabeça. No caso, a pistola na cabeça seria o quê? Seria a coerção. A coerção. Seria o imposto, que é, por definição, coercitivo. Ou seja, ao invés da carabina, o IPTU. Tem um sistema institucionalizado que nem precisa mais utilizar a carabina, mas em última instância pode recorrer a. Perfeito. Adriana, deixa eu te perguntar sobre o que se pode esperar do Brasil em termos políticos. E daí eu não quero entrar na questão eleitoral. Quando eu falo em termos políticos, eu me refiro a medidas que podem ser tomadas para oxigenar o ambiente de debate público, melhorar as instituições, permitir, digamos, uma melhor relação entre a sociedade e sua classe política. O que tu vislumbra como imediato e necessário nesse momento? Então, eu sou muito otimista com o Brasil. É claro que está cheio de problemas, é claro, as pessoas me perguntam, mas a comparação com a Itália, com a Europa, eu sempre falo assim, olha, o estoque é incomparável, mas o fluxo aqui é muito melhor. Sou muito mais otimista em relação ao futuro do Brasil. E o que está já acontecendo é ótimo. 30 anos atrás, gente, era ainda ditadura. Hoje, e até ontem, todo mundo reclamava que os poderosos nunca eram presos. E hoje estão sendo presos. Isso é fundamental, talvez com algumas imperfeições, mas na margem o país está melhorando, e eu diria mais, está melhorando muito rapidamente. Nenhum outro país melhorou tão rapidamente do ponto de vista político. Então, continuar nessa direção, acabar totalmente com o foro privilegiado, acabar com todos os privilégios da classe política, todo o poder da classe política, a distância que a classe política tem em relação à sociedade, o poder que eles têm, a meu ver, descentralizar, por exemplo, as instituições políticas. É um país grande demais para ser governado por uma camada de burocratas. O senhor acha que a adoção de um sistema como voto distrital ajudaria nessa descentralização? Olha, não existe o voto do sistema eleitoral perfeito, né? Claro. O problema mais, depende da meu voto distrital que está sendo discutido, que na verdade é mais misto, é complexo. Porque assim, se é verdade você vai ser eleitor no distrito, mas afinal você no voto distrital, você vai ser representante na União, na Federação. O problema está lá. Eu não quero isso. Me explica por que existe o governo federal. Existem já 26 governos locais, na verdade. O governo federal deveria não existir ou ter poderes residuais. Aí você apenas de unidade federativa, no caso. Exatamente. Poderia virar uma confederação, não uma federação. Hoje o Pacto Federativo, por ser uma federação, o Brasil é muito centralizado, na verdade. Se você comparar aos Estados Unidos, ao Canadá, por exemplo, é muito centralizado por ser uma federação. Então, que sejam eleitos localmente, que sejam próximos de nós, para que nós possamos fiscalizar os políticos, é essencial. Mas se depois ele vai embora para Brasília, volta o grande problema. Se ele ficar aqui no município, no bairro também, mas aí com a liberdade e a margem de ação do município, mas também a responsabilidade, é bom.
que atualmente acontece, porque as pessoas não gostam de federalismo. Que atualmente, quando o município ou o prefeito tem um problema, fala: olha, a culpa não é minha, não tenho margem de ação. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O dinheiro foi tomado, foi levado para Brasília. Para baixo, eu vou conversar com o governador ou vamos lá em Brasília e vamos pedir esmola. E aí isso gera um mecanismo de incentivos perversos, o risco moral, o incentivo a quebrar as contas para depois pedir o dinheiro para papai. Não, nós queremos municípios que sejam livres e responsáveis. Quebrou, quebrou. Mas de forma que você pode ter concorrência institucional entre vários municípios, com modelos institucionais diferentes, e você pode escolher. É mais fácil você se mudar de um município para outro que é você se mudar de país. E isso vai estimular, incentivar um sistema de concorrência institucional e vamos emular os casos de sucessos e evitar os casos de fracasso. Eu acho que é por aí, nós temos que difundir o poder político da forma mais forte possível, através do federalismo, fazendo uma clara e forte separação entre a política e a economia, e diluir isso da forma mais possível. Muito bem, Adriano Janturco, obrigado pela tua participação aqui no Brasil Paralelo. Obrigado a vocês. Te deixo com a última palavra. Nada, eu sou otimista pelo que está acontecendo, acho, atualmente no Brasil. As ideias que estão, e essas ideias diferentes da visão estatista, a população está entendendo realmente como a política funciona. O meu livro tenta fazer um diagnóstico, talvez um diagnóstico muito forte, muito cru para quem está acostumado a ter uma visão idealista, ingênua, eu falo, e infantil da política. Mas antes de fazer a prescrição, de prescrever o remédio, nós temos que fazer o diagnóstico certo. Senão, o perigo é prescrever o medicamento errado e matar o paciente. Muito bem, obrigado, Adriano. Obrigado a você, obrigado pelo convite.